A Sombra Laranja. Ameaça o Brasil. Uma introdução. O ano de 1624 testemunhou um evento que abalou os alicerces do Brasil colonial. A invasão holandesa da Bahia. Salvador, a joia da coroa portuguesa na América do Sul, foi capturada pelas forças da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, lançando uma sombra sobre o domínio português no Novo Mundo. Este ensaio investiga as complexas teias históricas que levaram a este conflito, o próprio evento e suas consequências de longo alcance. Para entender a invasão holandesa, devemos primeiro mergulhar no caldeirão da política europeia do início do século XVII, a União Ibérica, um período em que os tronos de Portugal e Espanha foram unidos sob o domínio espanhol dos Habsburgos, de 1580 a 1640, teve implicações de longo alcance para as colônias portuguesas, incluindo o Brasil. A rivalidade da Espanha com os holandeses, que estavam engajados em sua própria luta pela independência da Espanha, transbordou para o exterior. Os holandeses, marinheiros e comerciantes astutos, haviam estabelecido a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 1621. Esta poderosa empresa comercial visava desafiar o monopólio português e espanhol sobre o comércio lucrativo com o Atlântico, incluindo o açúcar brasileiro, que era uma mercadoria muito procurada na Europa. A captura de Salvador, centro da produção de açúcar brasileira, foi um movimento estratégico para minar o poder econômico ibérico. Em maio de 1624, uma formidável frota holandesa, composta por 26 navios de guerra e transportando mais de 3.000 soldados e marinheiros, chegou à costa de Salvador. Liderados pelo almirante Jacob Willekens e o diretor-geral Johan van Dort, os holandeses lançaram um ataque surpresa que pegou os defensores portugueses desprevenidos. A cidade, mal preparada para uma invasão em grande escala, ofereceu resistência limitada. Após um bombardeio naval de 2 dias, os holandeses desembarcaram suas tropas e capturaram Salvador com relativa facilidade. A notícia da queda de Salvador enviou ondas de choque por todo o Império Português. O prestígio português foi manchado e a perda de sua principal colônia de açúcar foi um golpe devastador para sua economia. A coroa portuguesa, já sobrecarregada com os custos da guerra na Europa, agora enfrentava o desafio assustador de montar uma contra-ofensiva para recuperar sua possessão perdida. Chama da resistência. A luta pela Bahia. Apesar do revés inicial, os portugueses e seus súditos brasileiros não se resignaram ao domínio holandês. Uma feroz resistência começou a tomar forma no interior ao redor de Salvador. Liderados por figuras como o bispo Dom Marcos Teixeira e o fazendeiro Francisco Rebelo, guerrilheiros portugueses e brasileiros lançaram ataques de assédio contra os invasores holandeses. A resistência local foi reforçada pela chegada de uma expedição de socorro luso-espanhola em 1625. Uma frota combinada, reunida com grande custo e esforço, partiu de Lisboa sob o comando de Dom Fadrique de Toledo Osório, Marquês de Villanueva de Valdueza. A força expedicionária incluía veteranos experientes da Europa e um contingente considerável de reforços do Brasil. A Reconquista. Vitória luso-espanhola, em 1625. A chegada da frota luso-espanhola marcou um ponto de virada na guerra pela Bahia. Os holandeses, agora enfrentando um inimigo formidável, foram forçados a recuar para dentro das fortificações de Salvador. A cidade foi submetida a um cerco, com as forças luso-espanholas apertando o cerco. Após um mês de combates intensos, os holandeses, enfrentando pesadas baixas e diminuindo suprimentos, foram forçados a se render em maio de 1625. A reconquista de Salvador foi uma vitória significativa para a coroa luso-espanhola, restaurando seu prestígio e garantindo sua posição no Brasil.
Legado da invasão. Consequências e significado. A invasão holandesa da Bahia, embora relativamente curta, teve consequências de longo alcance. Para os portugueses, serviu como um alerta, expondo as vulnerabilidades de seu vasto império colonial e a necessidade de defesas mais fortes. Também destacou o crescente desafio representado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que continuaria a ser uma ameaça formidável na América do Sul nas próximas décadas. Para os holandeses, a captura de Salvador demonstrou seu crescente poder e ambição no cenário mundial. Embora tenham sido finalmente derrotados na Bahia, eles não seriam dissuadidos de seus objetivos coloniais. Nos anos seguintes, eles voltariam sua atenção para outras partes do Brasil, estabelecendo com sucesso uma presença no Nordeste, notadamente em Pernambuco. Ecoando, através dos séculos. A importância duradoura. A invasão holandesa da Bahia ocupa um lugar significativo na história do Brasil. Marcou um ponto de virada nas relações entre as potências europeias na América do Sul, sinalizando a crescente competição por colônias e recursos. O conflito também teve um impacto profundo na sociedade brasileira, fomentando um senso de identidade e resistência entre a população. A memória da invasão holandesa continuou a ressoar ao longo dos séculos, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e folclore. O evento serve como um lembrete da história turbulenta do Brasil e das complexas forças que moldaram sua identidade nacional.